Você pode não acreditar no que vou contar. Tudo bem. Nem eu que vivi, às vezes acredito. Mas há coisas que a razão não explica, só o silêncio confirma. Durante boa parte da minha infância, meu melhor amigo era uma parede. Não era uma metáfora. Era literalmente uma parede. Lisa, fria, esbranquiçada e com uma rachadura no canto inferior esquerdo, que parecia um raio mal desenhado. Eu a chamava de Senhor Parede. E foi a primeira coisa no mundo que me ouviu sem interromper. Eu tinha 7 anos quando fui deixada na casa da minha avó paterna. Meus pais disseram que era temporário. Estavam passando por dificuldades, disseram. Mas o temporário virou 1 ano. Depois 2. E depois, eles só pararam de ligar. Nunca voltaram. Minha avó, Dona Ivonete, era mulher de mãos firmes, olhar duro e pouca conversa. Ela achava que criança boa era criança quieta. E eu era barulhenta. Cheia de perguntas, com a cabeça cheia de ideias e sentimentos que ninguém queria ouvir. Foi no quartinho dos fundos que encontrei abrigo. Um cômodo minúsculo, com cheiro de mofo e paredes descascando. Ali guardavam ferramentas velhas, caixas de papelão empilhadas, um triciclo quebrado e solidão. Muita solidão. Foi lá que conheci o Senhor Parede. Eu me sentava no chão de cimento gelado, com as pernas cruzadas, e começava a falar. Contava tudo. O que tinha comido, o que a professora disse, como sentia falta da minha mãe. Desabafava o tipo de tristeza que criança sente, mas ninguém leva a sério. Era um ritual silencioso. Eu esperava que a casa ficasse quieta, que minha avó cochilasse, que os barulhos sumissem. E então, dizia: Oi, Senhor Parede. Hoje foi um dia ruim. A tia Glória me chamou de mentirosa. Mas eu não menti. Eu só não quis contar tudo. E a parede ouvia. Pelo menos, era o que eu sentia. Não respondia. Claro. Era só uma parede, certo. Até que um dia, ela respondeu. Foi um sussurro baixo. Grave. Como o vento passando por um buraco de fechadura. Quase imperceptível. Eu congelei. Achei que estivesse ouvindo coisas, mas voltei no dia seguinte. Sussurros de novo. Um som que não formava palavras, mas que me fazia companhia. Me fazia sentir menos só. Conforme os dias passavam, os sussurros começaram a virar histórias. Pequenas memórias, contadas como vento nas frestas. Aqui morou uma menina que cantava para os passarinhos. Um senhor escrevia cartas de amor que nunca enviou. Uma mulher dançava no quintal toda vez que chovia. Eram histórias que pareciam saídas de um sonho, mas que me preenchiam como se fossem minhas. Eu me sentia especial. Escolhida. A guardiã de segredos antigos. Minha avó começou a desconfiar. Que você tanto faz naquele quartinho, menina? Converso com meu amigo. Que amigo? O Senhor Parede. Ela me olhou como se eu fosse doida. Riu. Mas era aquele riso seco, de desprezo, que machuca mais do que um tapa. Depois disso, trancou o quartinho por alguns dias. Eu chorei até dormir, sentindo falta da única coisa que me ouvia. Mas o tempo passou. E como tudo em criança, a dor virou lembrança. Cresci. Fui para outra escola. Fiz amigas, me envolvi com o mundo lá fora. Fui voltando menos ao quartinho. O Senhor Parede foi ficando em silêncio. Ou talvez eu tivesse parado de escutar. Aos 17, minha avó adoeceu. Uma doença lenta, que foi apagando sua força até restar só o corpo frágil numa cama. Eu cuidava dela. Sozinha. Lavava, medicava, alimentava. E aos poucos, ia vendo uma parte de mim se quebrar também. 2 anos depois, ela se foi. Morreu numa madrugada silenciosa, como quem apenas decidiu não acordar. Fiquei sozinha naquela casa. Um vazio que ecoava nos corredores. No dia seguinte ao enterro, algo me puxou. Uma vontade esquisita, quase infantil. Fui até o quartinho. A porta estava pesada, como se anos de dor estivessem empurrando do outro lado. Abri.
A luz fraca revelou o mesmo chão rachado, o mesmo cheiro abafado, e a parede. Ali estava ela. O Senhor Parede. Intacto. Como se esperasse por mim. Me ajoelhei. Passei a mão sobre a rachadura no canto inferior esquerdo. Mas algo havia mudado. A rachadura não era mais só um risco. Agora, ela formava palavras. Minúsculas, mas legíveis. Você nunca esteve sozinha. Eu recuei, o coração disparado. Mas não era medo. Era reconhecimento. A parede sabia. Ela sempre soube. Sentei-me no chão e chorei. Não como criança, mas como alguém que finalmente entendeu a origem da dor. Mais ainda, a sua saída. Naquela noite, sonhei com minha mãe. Ela estava sentada diante da parede, me olhando com olhos cheios de culpa. E antes de desaparecer, sussurrou: escute o que te salvou, minha filha. Sempre escute. Foi quando entendi. O Senhor Parede nunca foi uma entidade. Era uma parte de mim. A parte que resistiu quando tudo desabava. Era minha própria voz interior, disfarçada de loucura, me mantendo viva. Nos anos seguintes, reconstruí a casa. Transformei o quartinho em uma sala de leitura. Pintei, coloquei estantes, almofadas. Mas a parede, deixei como estava. Intocada. Abri as portas da casa para crianças em situação de vulnerabilidade. Aquelas que, como eu, precisavam ser ouvidas. Hoje, esse lugar se chama Casa Voz do Silêncio. Recebemos crianças e adolescentes de várias partes da cidade. Ali, elas leem, brincam, escrevem e escutam. E de vez em quando, alguma se senta sozinha diante da parede. Fica ali em silêncio, por minutos. Depois sorri. E diz: eu gosto daqui. Aqui tem paz. Ouvindo essas palavras, me sinto feliz, eu sorrio também. Porque eu sei. Eu sei que as paredes falam. Quando ninguém mais escuta, elas ouvem. E às vezes, é só disso que uma criança precisa: ser ouvida. Nem que seja por uma parede. Se você gostou dessa história, não deixe de se inscrever no canal. Conte nos comentários se já passou por algo parecido. Até a próxima!